Outro tema que tá bombando no juicesantos.com.br, lá no nosso Instagram, se você não segue a gente ainda no @juicesantos, acho meio difícil, mas se você não segue, segue a gente lá, é o Halloween, né? A gente fez algumas matérias aí no clima de terror. No clima de terror, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a agenda também, o que vai rolar no fim de semana, mas o Igor fez uma matéria sobre uma lenda que eu não sabia que tinha nascido aqui em Santos. Pois é. Da loira do banheiro. A famosa loira do banheiro, né? Ela tem várias origens, né? Tem a comparação com a Bloody Mary, tem uma lenda também japonesa, né? Uhum. Porque a gente sabe como essas lendas urbanas funcionam, né? Tipo, conheci aqui o meu vizinho que contou o que aconteceu com ele. Uhum. Né? É sempre assim. Mas, sim, uma das origens foi em Santos, no famoso Colégio Canadá, que tem grandes nomes, né, em seu currículo. Tem Neila Torraca. Várias pessoas famosas estudaram no Canadá. O Pedro Bandeira. Então, sim, um currículo top. E a história é a seguinte. Reza a lenda que Tem o ano aqui, Flávia? A lenda da loira do banheiro... Deixa eu ver aqui... Foi em 1944, exatamente. Nos anos 40. Reza a lenda que uma aluna teria se suicidado no banheiro. Ela era loira, né? E bateu a cabeça numa das privadas e assim que foi que ela morreu. Pouco tempo depois, as pessoas começaram a ter aparições dessa menina com os olhos fundos, o nariz tampado com papel, uma roupa toda branca. E ela sempre tentava beijar as meninas, sempre no banheiro feminino. Por que esse detalhe é importante? Porque... As aparições eram dentro da escola. Dentro da escola. Dentro daquele banheiro em que ela teria falecido. E por que esse detalhe é importante dela tentar beijar as meninas, né? Porque, supostamente, a lenda aconteceu da seguinte forma. Ela se suicidou porque ela era muito amiga, o nome dela era Luciana, ela era muito amiga de uma menina chamada Marcinha. E elas sempre matavam aula juntas. E elas sempre ficavam no banheiro juntas lá, matando aula. Pois bem, o que acontece? Luciana e Marcinha viviam um romance. Então é uma fanfic aí, uma fanfic lésbica essa história. As famosas fanfics lésbicas. Não é? É uma lenda inclusiva, é uma lenda LGBT. Uma lenda LGBT. Elas viviam um romance proibido, né? Claro, em 1944, na escola, sendo adolescentes. E o pai da Marcinha descobriu. E ele ficou furioso, ele era um comerciante importante e colocou a filha num convento de freiras. E ela nunca mais ia ver a Luciana. Então a Luciana ficou muito triste com essa informação, ficou depressiva e aí se suicidou. E então, após a morte da Luciana, uma colega disse que entrou para lavar as mãos. Quando ela olhou no espelho, viu atrás de si a Luciana pálida, segundo a descrição, com algodões no nariz, né, como eu disse, usando a mesma roupa branca que havia sido sepultada. E outras aparições acabaram se tornando corriqueiras, até que o diretor do colégio fez um acordo para todo mundo ficar em silêncio, porque a história começou a circular na época, e destruiu o banheiro, construiu um almoxarifado no lugar. Tá, então o banheiro original da loira do banheiro no Canadá não existe mais. E não tinha um lance assim de que você tinha que puxar a descarga não sei quantas vezes? Tem isso, né? Tem que... Pra chamar a loira do banheiro? Bate a tampa da privada, liga a torneira, fala 3 palavrões no espelho. Cada lenda tem um... Quem conta um conto acrescenta um ponto, né? Exatamente. Então, cada lenda tem a sua particularidade. E Santos tem muitas outras lendas, né? Tem do Fantasma do Paquetá. Você tava me contando outro dia também dos meninos... Eu tava contando do lobisomem. Do lobisomem. O lobisomem do... Deixa eu achar aqui rapidinho. Se você gosta de lendas santistas, eu vou indicar uma pessoa pra você seguir. Opa. É o Dino Menezes, que é um cara incrível que faz o tour, o Passeio Assombrado, né? Aqui em Santos os passeios bombam, são lotados, né? Você passa pelos lugares, ele vai contando as histórias. É o tour, é o Passeio Assombrado com histórias de terror, né? Você já fez, Igor? Nunca fiz, mas estou muito interessado. Vai ter no dia 31, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Enfim, o lobisomem é do Morro da Penha. Eu tava procurando qual que era o morro. Sim, Santos tem um lobisomem, você acredita nisso? Pois é. E é uma história de que uma família escutava durante a lua cheia, claro, né? Barulhos horripilantes. E aí os moradores em volta da casa que tinham barulhos ficaram com medo e começavam a se trancar. Então, acho que na época não tinha a famosa vizinha fofoqueira, né? Que hoje em dia sempre ia ter uma... Não tinha a vizinha uma dona do Zap, Lourdes, né? Que vai lá no Zap. Ei, você tá fazendo barulho aí! Não tinha na época. O pessoal só ficou com medo e achou que tinha um lobisomem lá.
E isso acabou se popularizando muito na região. Outra lenda, né, como você falou, o fantasma do Paquetá, que essa tem uma história que aconteceu de verdade. E é uma história, assim, trágica. Você quer contar pra gente um pouquinho? Então, o fantasma do Paquetá, essa lenda aí começou no início do século XIX, né, nos idos de 1900. Então, era uma mulher que era, né, da burguesia santista, vivia ali no bairro do Paquetá, super bonita, e ela começou a se envolver com o padre, um lance meio Fleabag. Ih, ó, assim, Fleabag. né? Alerta Fleabag, né? Ela se envolveu com o padre, ficou grávida, e aí foi um escândalo, né? A família expulsou de casa, a sociedade começou a... ela ficou rejeitada, né? Foi rejeitada pela sociedade, e aí ela passou a viver escondida, e aí o bebê nasceu, viveu apenas 7 dias, e aí ela enterrou, né, esse bebê na quadra infantil do cemitério do Paquetá. E aí, como ela não podia ficar circulando na cidade, porque ela era mal vista, né, por causa desse caso com o padre, ela começou a circular pelo cemitério só depois das 11 da noite, só depois, né, de bem tarde da noite. E aí, toda vestida de preto ou branco, aí depende da versão que você acredita, E ela né? ficava Então, chorando, diz né? que ela ficava chorando, né? Então, ela é o fantasma do Paquetá, né? O Paquetá, inclusive, quando você entra no cemitério, tem o mapa das campas. Se você quiser visitar o Paquetá, é o cemitério, acho que tem mais pessoas célebres, né? Tem bastante famoso lá. Enterradas, famosos, né? Enterrados lá em Santos, né? O professor me falar ex-pessoas, né? As almas penadas, a alma do cemitério do Paquetá. E dizem que até né? hoje, se você for no horário certo, né? Acho que 11 da noite, você escuta um choro lá, que seria o do fantasma do Paquetá. Eu queria voltar aqui só para uns comentários que a gente passou. Falaram que em São Paulo é impossível não ganhar o presente de alguma IT, né? Sinusite, rinite, né? A qualidade do ar lá é péssimo. E sobre a lenda, o César comentou aqui que por pouco a loira do banheiro não se chama Luciana do Almoxarifado. Foi bem por pouco mesmo. Ai, loira do banheiro é uma super fantasia legal pro Halloween, né, É verdade, Igor? é simples pra quem é loira, né? É bem simples. Ou então você bota uma peruca loira, também. mete uma peruca loira. Inclusive, mesmo se você for homem, mete uma peruca loira e vai de loira do banheiro. Não, homem não. Acho que homens naturalmente ficar... têm... Não, é que homens naturalmente têm um pouco de medo de loiras.